Chegou a hora de mais uma aula de literatura com a Prof. Dai. Então, vou te contar... A história vai começar. Isso mesmo, e a história vai começar. Gente, lembram da nossa árvore da tradição oral? A tradição oral, então, é uma coisa que a gente está trabalhando já fazem algumas aulas, certo? E aqui está a nossa árvore. Lembrando que a tradição oral são as raízes e os galhos representam esses vários tipos de história que a gente está trabalhando. Então, tivemos os contos populares, as lendas, que representam ali os galhos da nossa árvore, e hoje nós vamos trabalhar os mitos, que também é uma história que é de tradição oral. E já que a gente vai trabalhar mito, por acaso, vocês sabem o que são mitos? Sabem? Então, quero ver se vocês sabem ou não, a gente vai descobrindo juntos, certo? E, para isso, a gente vai, então, pensar numa coisa. Para a gente descobrir, quando a gente pensa em coisas, assim, a gente às vezes fica curioso, né? Quando alguém faz uma pergunta e não responde de imediato, certo? Então, eu quero perguntar, quem aí em casa é curioso? Fala, eu pra mim! Nossa, gente, todo mundo aí em casa é curioso, hein? Então, já que vocês estão curiosos, nós vamos, então, explorar o painel da curiosidade que está ali. E com ele, nós vamos descobrir o que é mito, certo? Então, vamos lá. Número 1. O que será que está aqui atrás do número 1? Vamos ver, vamos ver. Olha lá, gente! Os mitos são o quê? Histórias. Estão, né, eles vêm da tradição oral, mas hoje muitos já estão nos livros, né? Um registro. Legal. Agora, o número 2, o que será? Olha lá, gente. Os mitos, eles contam a história de povos ancestrais, de povos muito antigos, né? Então, olha legal. Então, olha lá, mais isso. Vamos ver agora o que está escondido no número 3. Os mitos, então, eles eram transmitidos a partir da fala, do ato de narrar, né? Como eu falei, agora eles já estão registrados em livros, né? Mas antigamente era a partir do ato de narrar, da fala, certo? Número 4, gente, vamos lá. Ué, um relógio? Por que um relógio? Porque os mitos são atemporais, eles estão aqui, né, no nosso cotidiano, no dia a dia, há muito tempo, certo? Então, eles são milenares, né, fazem parte do nosso dia a dia há muito tempo. Olha lá o número 5, vamos ver? Vocês já descobriram aí, né? A explicação. Então, um dos objetivos do mito é explicar algum fenômeno, alguma coisa que a gente não entende. Por que eu trouxe a lâmpada, né? A luz em si? Porque quando a gente entende alguma coisa, né? As nossas ideias clareiam, né? Então, o mito vem para explicar um fenômeno natural ou as coisas que o ser humano não conseguia explicar, certo? Número 6, gente. Vamos lá. O número 6 são os ensinamentos. Então, o mito tinha essa função também de passar algum ensinamento, de refletir sobre algum comportamento humano. Trouxe aqui, ó, o giz, né, da prof. Então, agora o número 7, gente. O que será que esconde o número 7? As crenças. Então, até vou ligar aqui, ó. As crenças são aquelas coisas que nós acreditamos mesmo às vezes não tendo visto, sabe? Então, assim, coisas que a gente acredita, que a gente respeita muitas vezes, né? As crenças. E as crenças dos povos antigos que nós vamos trabalhar hoje, tá bom? Número 8. O que será que o número 8 esconde? Gente, nos mitos aparecem, então, esses seres sobrenaturais, com poderes mágicos também, com poderes que o ser humano não tem muitas vezes, não. E, por último, 9, os mitos também tratam de temáticas universais, ou seja, como surgiu o mundo, né? Como surgiu algum animal, da onde vem, qual é a origem dele? Enfim, nós vamos conhecer um pouquinho mais de tudo isso hoje. Então, agora que a gente já desvendou o nosso painel da curiosidade, apenas para nós reforçarmos, né? São histórias pertencentes à tradição oral,
né, de um povo, possuem esse objetivo de explicar algo, né, a origem de algo, um comportamento humano. São narrativas populares, muito antigas, transmitidas oralmente, né, de geração em geração. Podem ser considerados atemporais, ou seja, né, fazem parte do nosso cotidiano já há muito tempo, né, e geralmente possuem a presença de seres sobrenaturais. E estão ligados ali a crenças de povos antigos, né, trabalha temáticas universais e muitas vezes quer ensinar alguma coisa, né, expõe uma ideia ou uma doutrina. Agora, gente, pensando na etimologia, o que é etimologia? É a origem da palavra, certo? Então lá, mitologia vem do grego mitos, significando história, e logia, significando conhecimento. E a palavra mito vem de 2 verbos, olha lá, ó. Miteio, que significa contar, narrar, falar alguma coisa para os outros, e miteu, que significa conversar, contar, anunciar. Então, o mito, ele vem totalmente da tradição oral, essa questão do ato de narrar, de falar, de contar, né? Então, agora, a gente já refletiu um pouquinho sobre o que são mitos, e nós vamos pensar, o que será que vai sair de dentro do nosso livro aqui hoje? No livro cabem aventuras emocionante! Uau, gente, aventuras emocionantes. Então, o que será que esconde? Gente, o que é isso aqui? Ué, gente, olha o que saiu de dentro do nosso livro hoje. Saíram fios. Fios? Vocês lembram ou conhecem de alguma história que mencione esse material? O trabalho com fios? Ah, vocês têm que lembrar, hein? Sabem por quê? Porque nós já trabalhamos algumas histórias assim. Por exemplo, quem lembra da moça tecelã? E quem lembra desse livro que escondia a história do Rumpelstiltskin, gente? Lembram das histórias? As duas trabalhavam essa ideia do trabalho com o fio, com o ato de fiar e o ato de tecer. Quem lembra desses objetos? O tear e a roca. Inclusive, a roca esteve aqui, né? Estava presente na aula com a gente. Então, isso, olha que bacana. Essas histórias, será que elas estão entrelaçadas? Mas, hoje, a história é outra. Hoje, a história é a tapeçaria de Aracne. Eu até escondi aqui para vocês, ó. Ele é um mito grego e está aqui dentro dessa obra. Sabe de quem é essa obra, gente? Essa obra, ela é do ilustrador Fernando Vilela e do autor Ilan Breman. Então, eles são os que pensaram nesse livro. E aqui existem várias histórias, mas a gente vai conhecer só uma delas, que é a tapeçaria de Aracne, certo? Gente, rapidinho agora, a gente vai ver outras histórias do Ilan Breman, que eu tenho certeza que vocês conhecem. Quem lembra dessa história aí, que eu já mostrei, o que cabe num livro? Lembram que é dessa história que a gente tirou a nossa reflexão sobre o que será que cabe dentro de um livro? Além dessa, ele também tem A Senhora Verdade e A Dona História. Ah, e uma que vocês devem conhecer muito, que é Até as Princesas Soltam Pum. E a continuação dela, O Livro Secreto das Princesas que Soltam Pum. E além disso, ele gosta muito desse trabalho com os mitos. Então, ele tem várias obras que trabalham os mitos. Até vou pegar aqui para vocês verem. Vou deixar aqui. E, além disso, o ilustrador Fernando Vilela, ele sempre faz parceria com o Ilan Breman. Então, esses 2 livros ali, eles fizeram juntos. O Fernando como ilustrador e o Ilan como autor. E o Fernando tem várias outras obras ilustradas em parceria com outros autores, certo? Gente, já que a gente vai falar de um mito grego, a gente tem que saber um pouquinho sobre o que será a Grécia, né? Olha lá. Foi por volta de 2000 anos antes de Cristo que surgiu essa região ali, que hoje é reconhecida como Grécia, certo? E ela é uma civilização, né? Essa civilização grega, ela se formou a partir da invasão de vários povos, então constitui ali de vários povos. E a Grécia, então, ela é constituída por essa série de cidades independentes, cada uma ali com as suas leis, enfim, né? Apenas o que elas tinham em comum era a língua, né, e a cultura, e essa grande mitologia que elas possuem, certo? Então, ó, quero que vocês só deem uma olhadinha ali bem importante. Aquela cidade ali é Esparta, que é bem importante nessa cultura ali dos mitos gregos, e essa outra é Atenas, que vai estar na nossa história de hoje, por isso que eu estou mostrando para vocês, certo? Gente, a sociedade grega era politeísta, daí você vai falar assim, o quê, prof? O que é isso? Isso quer dizer que eles acreditavam ali em muitos deuses, certo? E eles consideravam os seus deuses senhores do céu, da terra,
e eles habitavam um lugar chamado Monte Olimpo. Além disso, esses deuses tinham forma humana, e eles tinham sentimentos, virtudes, mas também tinham suas fragilidades, né? Agora, eu quero que vocês olhem ali, eu sei que tá pequenininho, mas eu vou falar para vocês. Eu destaquei a deusa Atena, porque na nossa história ela também vai aparecer. E ela tem 3 símbolos importantes: a oliveira, a coruja e a égide. A égide é uma forma de proteção de um escudo que ela usava, certo? E a deusa, ela é considerada a deusa da sabedoria, usava esse escudo sempre, e seu pássaro, né, é a coruja e a sua árvore, a oliveira. Certo? Só para vocês terem como curiosidade. Como eu falei, os deuses moravam no Monte Olimpo, certo? Ele emergia ali das planícies de Tessália e foi aonde os deuses travaram essa guerra entre os titãs e Zeus, né? Então, agora, só para nós termos essa visão sobre Atena. Atena, então, é simbolizada por essa deusa ali, né? Ela é filha de Zeus, deusa da sabedoria e da guerra. E, como eu falei, né, o Zeus, que é o pai de Atena. A Atena, então, é essa deusa da sabedoria e das habilidades, certo? Então, ela vai ser uma das personagens que vai protagonizar a história de hoje. Ela vive lá no Olimpo, certo? E o pai dela é Zeus. Agora, eu quero que vocês parem um pouquinho, porque vai ser a hora da história. Vamos lá? Então, gente, a história de hoje é um mito grego, A Tapeçaria de Aracne, do autor Ilan Breman e do ilustrador Fernando Vilela. Há muito tempo, na antiga Grécia, existia uma menina, pobre e órfã. Ela passava os dias pedindo dinheiro para comida e vivia nas ruas de Atenas. Certa manhã, lá no Monte Olimpo, do alto do Monte Olimpo, a deusa Pala Atena, ela então observou e viu Aracne e ficou com muita dó. Ela então resolveu trazer a menina para o Monte Olimpo e ali cuidaria dela com todos os cuidados necessários para uma criança crescer bem. E assim foi. Aracne então não tinha mais necessidade de pensar e se preocupar com comida, não. E além disso, agora ela tinha roupas novas. E ela tinha muitos brinquedos, tomava banhos quentes e o principal, ela tinha o afeto e a atenção da deusa Atena. Então, certa manhã, a deusa perguntou para ela: "Você quer aprender uma profissão?" E ela, então, a garota muito entusiasmada, disse: "Sim, é claro!" E então, a deusa a ensinou a arte de tecer. Aracne se transformou em uma grande tecelã. E aos poucos ali, já a cada tapete tecia um mais lindo que o outro. Foi então que, um dia, Aracne, depois de muito tempo, se tornou uma linda jovem, mas se sentiu um pouco entediada. Estava aborrecida, pois só vivia ali no Monte Olimpo. Então, ela decidiu ir embora, sair dali. Arrumou suas coisas e, sem deixar nenhum recado para a deusa, foi embora. Desceu e foi para sua cidade natal, Atenas. Chegando em Atenas, lá, ela tirou todas as suas ferramentas da mala e começou a trabalhar, começou a tecer. Assim, a multidão que estava em volta começou a ficar curiosa com aquilo. Aracne, então, teceu seu primeiro tapete e, numa árvore próxima, o estendeu. Assim, as pessoas que estavam ao redor começaram a se aproximar. Um homem, então, ficou maravilhado com aquele tapete e perguntou: "Aonde você aprendeu a tecer dessa forma?" Aracne então disse: "Aprendi sozinha." O homem não pensou 2 vezes, comprou o tapete. Aracne então começou a trabalhar como nunca tinha trabalhado antes na vida. Tecia um tapete atrás do outro e vendia a todos. A fama então dessa jovem tecelã percorreu toda Atenas e todas as pessoas que sabiam dessa nova tecelã vinham para Atenas para conhecê-la e conhecer seus lindos trabalhos. Todos que chegavam ficavam maravilhados e sempre perguntavam: "Mas
Onde você aprendeu a tecer dessa forma? E Aracne sempre respondia: ninguém me ensinou, eu aprendi sozinha. Foi então que essa notícia, a notícia de que uma nova tecelã muito famosa em Atenas estava fazendo sucesso, chegou nos ouvidos da deusa. Ela, então, não pôde acreditar. Ficou extremamente decepcionada. Como assim? Ela havia criado aquela menina como se fosse sua filha. E agora, depois de dar carinho, ensinar uma profissão, a menina tinha ido embora, abandonado. E, além disso, dizia que ninguém a tinha ensinado a tecer. Quanta ingratidão! Ela não podia acreditar e desceu para Atenas, pois queria ver com seus próprios olhos aquilo. Mas, para isso, ela se disfarçou. Ela se foi em forma de uma velha mortal. E chegando lá na praça, quando Aracne estava tecendo um novo tapete e muitos olhavam, todos babando pelo seu trabalho, a velha chegou e perguntou: Ué, que lindo trabalho, linda jovem! Nossa, que mãos maravilhosas! Quem te ensinou a tecer dessa forma? E a moça então disse: Ninguém, minha boa velha. Eu aprendi sozinha. Quando ouviu isso, a velha deu um grito ensurdecedor e, no momento, transformou-se em Atena. Todos que estavam ali ao redor correram, ficou apenas Aracne, mas ela não sentiu muito medo não. Então, a Atena olhou-a e disse: Quanta ingratidão! Agora diga na minha frente, quem a ensinou a tecer? Aracne não se sentiu amedrontada e disse: Já sei, proponho a você uma competição. Atena não acreditava naquilo, que ousadia, uma competição, mas ficou curiosa e então perguntou: Como assim? Nós teceremos ao mesmo tempo um tapete diferente. Aquele que ficar mais bonito, ganha, e a perdedora nunca mais perturbará a outra. Atena pensou: Bom, fui eu que ensinei tudo a ela, né? Vamos lá. E começou a competição. Aracne de um lado, Atena do outro. Aracne fazia ali na tapeçaria uma cena quando os mortais, eles desafiavam os deuses. E a nossa Atena, ela fazia uma tapeçaria com os deuses pisoteando os mortais. Ao final do trabalho, quando Aracne terminou, Atena foi olhar seu trabalho. Ela não acreditava. Era o tapete mais lindo que ela já tinha visto na vida. Nem ela conseguiria chegar a tamanha perfeição. De ódio, ela não conseguiu seguir o acordo. E então amaldiçoou. Jogou uma maldição em Aracne. E essa maldição dizia assim, que todos os descendentes de Aracne iriam trabalhar 24 horas pendurados e tecendo 24 horas. Assim, o corpo de Aracne começou a se transformar, começou a perder os braços, as pernas e nascerem outros de uma cor muito preta. E Aracne, então, se transformou em uma pequena aranha preta. E uma estrela no céu brilhou e esta história terminou. Então, gente, gostaram da história? Agora vocês podem ver, né, que a nossa sala de aula aqui mudou um pouquinho, né? Vieram até algumas aranhas aqui, né, para compor todo o nosso cenário. Quero relembrar e agradecer a Bruxa Lévola. Vocês a conhecem? Foi ela que me emprestou essa teia, as aranhas, para me ajudar aqui a contar essa história para vocês. Tá bom? Então vamos lá. Gente, palavras do autor. Lembram do autor, do Ilan Breman, que eu falei pra vocês? Então, ele é autor da história de hoje, né? E olha o que ele fala. Ele fala que ele é encantado pelos mitos e que ele é um nato contador de histórias e adora, principalmente, contar mitos gregos. Ele sempre percebe, na verdade, que as pessoas, ao ouvirem esses mitos, ficam muito pensativas e entusiasmadas com isso. Então, ele fala que parece que algo se transforma, né? É como se colocasse um espelho, ele fala assim, como se colocasse um espelho na frente da pessoa. Por quê? Porque os mitos gregos, eles trabalham um pouco sobre esse comportamento humano, né? A origem das coisas, enfim, a gente começa a pensar um pouco mais sobre isso. Então, muito bom. E
Gente, como a gente vem trabalhando já em outras aulas, né, as histórias com raízes na tradição oral, aqui é só para a gente relembrar um pouquinho desse esquema que a gente já vem fazendo nas aulas anteriores, né? Então, ó, a gente já trabalhou contos populares, lendas, todos eles são da tradição oral. E agora, fique de olho. Então, vamos retomar algumas características dos mitos que a gente já trabalhou, certo? Então, os mitos, eles são histórias pertencentes à tradição de um povo, por vezes possuem esse objetivo de explicar algo ou um comportamento humano. Também são narrativas, né, populares muito antigas e geralmente são transmitidos ou pela oralidade ou pela escrita, pelos textos, né? E são passados de geração em geração. Eles podem ser considerados atemporais, né? Porque eles estão aqui, fazem parte da nossa vida, né, desde há muito tempo atrás, né? São considerados milenares e geralmente possuem essa presença de seres sobrenaturais, né? Com poderes, deuses, por exemplo, né? Como a gente viu. Por último, estão vinculados a crenças de povos antigos, exploram essas temáticas universais e expõem a ideia ou uma doutrina, ou seja, tem a ideia de ensinamento, né, para os povos dos gregos tinha, por exemplo, né? E agora, gente, é hora de nós explorarmos um pouquinho mais essa história. Vamos comigo? Primeiro ano, agora é hora de olhar a história mais de perto. Vamos lá? Gente, então, a gente ouviu hoje a história A Tapeçaria de Aracne, certo? E vocês lembram dos personagens, né? Nós temos, né, a presença de outros, mas nós temos duas principais aí. Vamos lembrar, então? Uma delas é a Aracne, né? E a outra é Atena, que é a deusa, certo? Então, nós temos uma mortal, um ser humano, né? Que não tem esses poderes divinos, e a Atena que representa ali, né, os deuses do Olimpo, certo? Então, olhem só, relembramos que temos dois personagens, certo? Agora, eu quero que vocês pensem, porque lá durante a aula, no início, eu falei alguns símbolos que representavam Atena, né? Essa deusa da sabedoria, das habilidades, da arte da guerra. Vocês lembram quais eram esses símbolos? Entre eles tinha um animal. E também, no final da história, vocês viram, né, que a personagem Aracne se transforma em outro, né, animal. Agora eu pergunto, então, as personagens elas podem ser relacionadas a animais, mas que animais seriam esses? Vocês estão vendo lá na tela, né? Nós temos uma coruja e uma aranha. Então vamos lá. O número 1 é a personagem Aracne. Então a Aracne ela pode ser relacionada a qual animal? E número 2, Atena, que é a deusa. E ela pode ser relacionada a qual animal? Vamos ver, então? Vocês já descobriram? Já? Então vamos lá, vamos confirmar, vamos ver se vocês estão certos, certo? Então lá, a Aracne, olha lá, vamos ver, ela é relacionada a quem? A aranha, vocês lembram, né? No finalzinho, né? Tanto que a gente tá aqui, ó, com várias aranhas, né? Na nossa aula. Porque ela foi transformada, amaldiçoada pela deusa Atena, né? A se transformar em uma aranha. Muito bem. E a deusa Atena, então, ela, como símbolo, né? Um dos símbolos dela é a coruja, essa questão da sabedoria, né? Enfim. Agora, gente, vamos fazer o seguinte. Nós vamos pensar, então, por quê? Por que tem essa relação, né? Eu acabei já falando para vocês ali, né? Mas vamos confirmar, né? Então, a Aracne ela é transformada em aranha por Atena, no final da história, e Atena é a coruja, um dos símbolos que representam essa deusa, como a gente já falou ali. Estamos só confirmando. Gente, agora eu tenho um desafio para vocês. Vai ser assim. Eu vou mostrar uma fala ali que foi ao longo da história apresentada e vocês vão ter que me dizer assim, essa fala é da Aracne ou essa fala é da Atena? Vamos ver se vocês me ajudam nessa parte? Vamos juntos, então? Então, vamos lá. Então, de qual personagem é essa fala? Olha o que está dizendo ali. Você quer aprender uma profissão? Quem fez essa pergunta, gente? Foi a Aracne ou foi a Atena? Vocês sabem me dizer? Será que foi a Atena? Vou até pegar a Atena aqui para vocês lembrarem e vou pegar a Aracne também. Vamos lá. E daí a gente vai pensando juntos, olha lá. Então, olhem só. Se vocês acham que essa frase foi falada pela Atena, a deusa, ou será que foi falada pela Aracne, que foi transformada em aranha? Vocês já descobriram? Isso mesmo, lá no começo da história, quando a Aracne já tinha ido lá para o Olimpo, a deusa Atena pergunta assim, você quer aprender uma profissão? Então quem falou isso foi a Atena. Muito bem. Vamos para a próxima? Olha lá, agora é essa frase assim, ó. Ninguém
eu aprendi sozinha. Quem repetia essa frase, gente? Vocês lembram? Será que foi a Atena ou foi a Aracne? Quem vocês acham que foi? Olha, vou repetir a frase. Ninguém. Eu aprendi sozinha. Vamos relembrar na história, gente. Vocês lembram que daí a Aracne desceu lá do Monte Olimpo porque estava se sentindo entediada e foi para a praça e começou a tecer. E lá, nos vários tapetes que ela estava tecendo, ela era sempre perguntada, né? Por quem, né? Quem te ensinou a tecer dessa forma? E ela sempre respondia o quê, gente? Ninguém, eu aprendi sozinha. Então essa fala é de quem? Essa fala é da Aracne. Muito bem. Vamos para a próxima, então? Vamos ver. Gente, próxima frase. Nós duas vamos tecer, ao mesmo tempo, um tapete diferente. No final, o mais bonito ganhará. E agora, gente? Quem será que fala isso? Quem que propõe isso? Quem que foi desafiada? E quem faz o desafio? Olha quantas perguntas, né? Então, vamos lá. Então, o que acontece, gente? A deusa, ela escuta a fama, né, de Aracne e fica muito, muito decepcionada. E não acredita naquilo. Então, ela resolve o quê? Descer lá para Atenas e descobrir, entender o que estava acontecendo. Ela vai em forma do quê? Lembram? De uma velhinha mortal, né? De uma anciã. E então, o que acontece? Ela, ao ver, pergunta para Aracne ali, né? Quem havia ensinado, e a Aracne responde que ninguém, né? Quem ela tinha aprendido sozinha. Ela fica muito brava, se transforma em deusa novamente, mas a Aracne não fica com medo e faz o quê? A desafia a uma competição. Então, quem que fala isso? Quem que desafia ali? Muito bem, gente. Quem desafia é a Aracne. Ela fala, ela propõe o desafio. Vamos fazer assim, ó. Nós duas vamos tecer um tapete ao mesmo tempo. E quem fizer o mais bonito, ganhará. Então, ó, vamos agora, gente, para mais uma. Olha lá, a frase é assim. A partir de hoje, todos os seus descendentes ficarão 24 horas pendurados no ar e trabalharão sem parar. Gente, essa aqui é o quê? É o momento da maldição. Olha lá, gente. E quem que amaldiçoa quem aqui no final? Hein? Vocês já sabem, né? Isso mesmo. Quem faz a maldição é a deusa Atena, né? Transformando, então, a Aracne em uma aranha. Isso mesmo. Olha só, gente, conseguimos, então, recapitular e ver quantas coisas aconteceram na história. Legal. Por fim, gente, olha lá, nós temos uma proposta para hoje, que nós vamos carregar para as próximas aulas. Quem já viu um passaporte? O passaporte faz o quê, gente? O passaporte, ele faz com que a gente possa viajar para outros mundos, né? Na verdade, para outros países, né? Mas aqui na literatura é para outros mundos. Então, hoje nós vamos carimbar ali a nossa primeira folha do passaporte, certo? Então, vamos lá. Título da história, A Tapeçaria de Aracne. E o autor, Ilan Breman. Isso mesmo. Agora, vamos ver ali o ilustrador, gente. Quem é o ilustrador? O Fernando Vilela, muito bem. Então, e olha a próxima pergunta, tá assim, o que você achou dessa história? Aqui eu não vou marcar, mas você vai pensar aí, será que eu gostei? Ó, tem várias opções, tem o detestei, que é a primeira carinha ali, o primeiro emoji, o não gostei, que tá com a carinha triste, o mais ou menos, que tá no meio, o gostei, e aquele que tá sorridente, assim, com a boquinha até aberta, é o adorei. O que você acha? Você gostou, detestou, adorou? Já pensou aí? Legal. Agora você vai pensar aí pra mim. Por quê? Porque a gente tem que argumentar por que a gente gosta ou não gosta das coisas, certo? Então, você já conseguiu elaborar uma argumentação? Que legal. Então, conta para um adulto ou para alguém que mora aí com você. Fala assim, olha, eu gostei dessa história por isso, por isso e por isso. Tem que estar argumentando, certo? Combinado? Essa, então, é uma atividade para você fazer aí, depois que acabar a nossa aula, certo? Agora que a gente já conversou tanto sobre essa história, olha lá o nosso carimbo, ó. História lida, aventura concluída, gente. Então, essa era a história de hoje e as reflexões de hoje também. E lembre-se, num livro cabe uma cidade inteira de super-heróis. Quem fala isso é o Vitor Lorenzo Grip Weber. Olha que legal! Ó. Num livro cabe uma cidade inteira de super-heróis. Gente,
Cabe tanta coisa num livro, né? Então, até a próxima aula. Vamos descobrir na próxima aula o que será que vai caber dentro de um livro. Tchau, tchau!